Sejam todos bem-vindos ao canal TV CEAH. Antes de iniciarmos o tema de hoje, gostaríamos de pedir aos que acompanham os estudos que deem um like, se inscrevam na TV para ajudar a divulgar os conteúdos. Dando continuidade à segunda parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 4 da pluralidade das existências, hoje nós vamos estudar sobre as transmigrações progressivas, das perguntas 189 a 196. Na pergunta 189, desde o início de sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? E os espíritos respondem, não. Pois que para o espírito como para o homem também há infância. Em sua origem, a vida do espírito é mais instintiva, mais próxima da animalidade. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. Na pergunta 190, é um complemento dessa pergunta 189. Qual o estado da alma na sua primeira encarnação? Kardec quer saber da origem do ser humano, como é o seu estado de consciência, como são as suas faculdades, qual é o estado da alma. E os espíritos respondem, o da infância na vida corporal. A inteligência apenas desabrocha, a alma se ensaia para a vida. É um período em que o ser humano ainda não tem consciência de si mesmo, ainda não tem consciência das pessoas à sua volta e, consequentemente, não tem tanta responsabilidade quanto um homem mais desenvolvido. Na pergunta 191, as dos nossos selvagens são almas no estado de infância? Na época de Kardec, ainda existiam muitas tribos isoladas, muitos canibais, muitos seres ainda num estágio bastante primitivo, isolados da civilização. E os espíritos respondem a Kardec, de infância relativa. Eles já não estão mais naquela infância como as primeiras encarnações. Mas já são almas desenvolvidas, nutrem paixões, nutrem desejos, nutrem hábitos, têm hábitos, desejos, paixões, vícios, tudo isso faz com que o ser já seja um pouco mais desenvolvido. Na pergunta 191, Kardec complementa, então as paixões são um sinal de desenvolvimento? E eles respondem, de desenvolvimento, sim. De perfeição, porém, não. São sinal de atividade e de consciência do eu. Ao passo que na alma primitiva, a inteligência e a vida se acham no estado de germe. Os selvagens da época de Kardec e aquelas tribos que ainda se encontram mais isoladas, que já são mais raras de encontrar na Terra, não estão naquela infância como no seu estágio de primeiras encarnações, porque eles já têm consciência de si, já têm consciência do seu eu, já fizeram um grande desenvolvimento. Não são como os homens primitivos. E Kardec faz uma nota. A vida do espírito, em seu conjunto, apresenta as mesmas fases que observamos na vida corporal. Ele vai fazer uma analogia. Ele passa gradualmente do estado de embrião ao de infância, para chegar percorrendo períodos sucessivos ao de adulto, que é o da perfeição. Com a diferença de que para o espírito não há declínio nem decrepitude, como na vida corporal, que a sua vida, que teve começo, não terá um fim, que imenso tempo lhe é necessário, do nosso ponto de vista, para passar da infância espírita ao completo desenvolvimento. Que o seu progresso se realiza não num único mundo, mas vivendo ele em mundos diversos.
A vida do espírito, pois, se compõe de uma série de existências corpóreas, cada uma das quais representa para ele uma ocasião de progredir, do mesmo modo que cada existência corporal se compõe de uma série de dias, em cada um dos quais o homem obtém um acréscimo de experiência e de instrução. Mas, assim como na vida do homem há dias que nenhum fruto produzem, na do espírito há existências corporais de que ele nenhum resultado colhe, porque não as soube aproveitar. Nesta nota de Kardec, ele deixa bem claro nessa comparação que ele faz com o desenvolvimento do espírito com a vida corporal, com a gestação, com a infância, com a juventude, com a maturidade. Não dá para pular etapas, não dá para fazer o desenvolvimento muito rápido. Há um período imenso nesse processo e todo esse processo vai acontecendo e o homem vai colhendo tudo aquilo que ele faz numa encarnação, ele vai colhendo em suas próximas encarnações. Esse desenvolvimento é uma etapa em que ele tem que seguir em frente, não pode parar. E as pessoas aqui na Terra muitas vezes empacam, ficam muito tempo sem progredir, porque por acomodação, por preguiça, por maus hábitos, por se deixar envolver pelos seus vícios, essas pessoas ficam muito tempo, que somos todos nós, que estamos repetindo e repetindo e repetindo muitas vezes os mesmos processos nas nossas reencarnações. Na pergunta 192, pode alguém, por um proceder impecável já na vida atual, transpor todos os graus da escala do aperfeiçoamento e tornar-se um espírito puro, sem passar por outros graus intermediários? E os espíritos respondem que não, pois que o homem julga perfeito está longe da perfeição. Há qualidades que lhe são desconhecidas e incompreensíveis. Poderá ser tão perfeito quanto o comporte a sua natureza terrena, mas isso não é a perfeição absoluta. Dá-se com o espírito o que se verifica com a criança, que por mais precoce que seja, tem que passar pela juventude para alcançar a maturidade, e também com o enfermo, que para recobrar a saúde tem que passar pela convalescença. Ademais, continuam os espíritos, ao espírito cumpre progredir em ciência e em moral. Se somente se adiantou em um sentido, importa que se adiante no outro, para atingir o extremo superior da escala evolutiva. Contudo, quanto mais o homem se adiantar na sua vida atual, tanto menos longas e penosas lhe serão as provas que se seguirão. Aqui os espíritos deixam muito claro, não dá para dar saltos no processo evolutivo. Nós vamos ter que passar por cada etapa do amadurecimento, do desenvolvimento espiritual. E isso vai acontecendo naturalmente. O que conquistamos numa vida, as experiências, os desafios passados, aprendizados, tudo isso vai ser levado para uma próxima encarnação que vai se tornar muito mais fácil em comparação com esta. Cada vez mais nós vamos amealhando conhecimento, nós vamos desenvolvendo aptidões, passando por experiências diversas para fazer esse aprendizado, essa evolução. Na pergunta 192A, pode ao menos o homem já desde a vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos prende amarguras? Dá então para fazer nessa existência preparar uma próxima com menos sofrimento? E os espíritos dizem que sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto. Dá para melhorar? Os espíritos respondem que dá. Dá sim, se nos esforçarmos nesta vida
Nós vamos conseguir melhorar na próxima, ter uma existência muito mais tranquila, muito menos penosa, fazer os aprendizados de uma maneira muito mais tranquila. Na pergunta 193, pode um homem, nas suas novas existências, descer mais baixo do que esteja na atual? E os espíritos são muito claros ao afirmar que ele pode decair na posição social, em termos materiais, mas aquilo que ele conquistou em termos de conhecimento e de moral, permanecem com ele. E na Revista Espírita de junho de 1863, com o artigo do princípio da não retrogradação do espírito, em determinado trecho eles falam assim: os espíritos não retrogradam, no sentido de que nada perdem do progresso realizado. Eles podem ficar momentaneamente estacionários, mas de bons não podem tornar-se maus, nem de sábios ignorantes. Tal é o princípio geral que só se aplica ao estado moral e não à situação material, que de boa pode tornar-se má, se o espírito a tiver merecido. A situação material pode sim se modificar, até porque todos passaremos pelas provas da riqueza, pelas provas da pobreza, pelas dificuldades materiais, pelas dificuldades de saúde. Todos esses tipos de provas servem para desenvolver algumas aptidões no espírito, para melhorar, para limpar as arestas do espírito encarnado. Na pergunta 194, é possível que em nova encarnação a alma de um homem de bem anime o corpo de um celerado, quer dizer, de um malvado? E os espíritos respondem que não, visto que não pode degenerar. Após adquirir a moral, a consciência, a bondade, este ser não retrograda as suas conquistas morais. Estas permanecem com ele para sempre. No mesmo artigo do princípio da não retrogradação do espírito, lá na Revista Espírita, eles continuam em determinado trecho. Um homem pode fazer mais mal numa existência que na precedente. Sim, ele pode fazer mais mal do que fez na anterior. Mostrar vícios que não tinha, sem que isso implique uma degeneração moral. Muitas vezes são as ocasiões que faltam para fazer o mal. Quando o princípio existe em estado latente, vem a ocasião e os maus instintos se desvelam. Era por falta de oportunidade que o mal ainda não tinha se manifestado. Mas, havendo o momento propício, a alma se revela como ela é. Na pergunta 194A, a alma de um homem perverso pode tornar-se a de um homem de bem? E eles respondem sim, se arrependeu. Isso constitui então uma recompensa. De um homem perverso para um homem de bem, sim, ao aprendizado, ao arrependimento, ao esforço em se melhorar e o homem conquista esse novo patamar de bondade, de compreensão. Kardec faz uma nota. A marcha dos espíritos é progressiva, jamais retrógrada. Eles se elevam gradativamente na hierarquia e não descem da categoria que ascenderam. Em suas diferentes existências corporais, podem descer como homens, não como espíritos. Assim, a alma de um potentado da terra, daquele que tem poder, pode mais tarde animar o mais humilde obreiro e vice-versa, visto que entre os homens as categorias estão frequentemente na razão inversa da elevação moral das qualidades morais. Aí ele dá um exemplo, Herodes era rei e Jesus carpinteiro. E todos os espíritos que nós temos tido conhecimento, os grandes missionários da terra, se tornaram seres muito humildes, trabalharam, venceram com dificuldades, muitas vezes com doenças, com problemas,
muito sérios, mas passaram, vieram, trouxeram, deixaram este exemplo de perseverança, de fé, de boa vontade, de esforço para todos nós. Na pergunta 195, a possibilidade de se melhorar em outra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que sempre poderão corrigir-se mais tarde? É uma pergunta que Kardec quer saber assim, e aquelas pessoas então que dizem, vou deixar para mais tarde a minha evolução, nessa eu vou aproveitar. E o que é que os espíritos respondem? Aquele que assim pensa em nada crê. E a ideia de um castigo eterno não refrearia mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele e semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. É aquele que não crê, é aquele que, mesmo se acreditasse num castigo eterno, vou para o inferno e vou ficar lá penando, ele não ia mudar suas atitudes por causa das crenças externas. E eles continuam, se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes. Mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado, e então o sentimento oposto a esse ele trará para sua nova existência. A partir do momento que ele desencarna, ele vai perceber que o que é o mundo dos espíritos, que ele continua vivendo, o tempo que ele perdeu, vai se arrepender pelas coisas erradas que cometeu e vai se propor a uma mudança no momento certo. Eles continuam, é assim que se efetuou o progresso, e é essa a razão pela qual na Terra os homens são desigualmente adiantados. Nem todos estão no mesmo patamar evolutivo. Uns já dispõem de experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. De cada um depende acelerar o seu próprio progresso ou retardá-lo indefinidamente. Vai depender de cada um o esforço que fizer para se melhorar e para acelerar o seu progresso. Acelerar no sentido de prestar atenção. Ninguém vai dar saltos evolutivos, mas se nós focarmos, prestarmos atenção na vida atual, no que estamos fazendo, da nossa vida, nós vamos sim conseguir desenvolver muito melhor as nossas aptidões, as nossas qualidades e transformar, burilar os nossos vícios. Kardec faz uma nota. O homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida, as dificuldades da vida terrena, são consequências de suas imperfeições, se nós sabemos que os problemas que nos acontecem na vida são consequências das nossas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa. E esta ideia o desviará mais da senda do mal do que a do fogo eterno em que não acredita. Ele está querendo fazer uma comparação com a doutrina que preconiza o fogo eterno, os tormentos eternos e o que a doutrina ensina. Através da reencarnação, nós conseguiremos aprender muito mais e conseguiremos resgatar os nossos débitos, refazer tudo aquilo que fizemos de errado e que precisamos melhorar. No livro Céu e o Inferno, na segunda parte, capítulo 8º, tem uma comunicação de Max, o mendigo. Ele vivia no vilarejo da Baviera e morreu em 1850, quase centenário. Era chamado de Pai Max. Não tinha família e mais ou menos há meio século ele teve enfermidades cruéis, atrozes, e ele não conseguia mais trabalhar. Ele fazia de tudo, mas ele não conseguia mais trabalhar. Então ele viveu na mendicância, começou a mendigar. E haviam dado o apelido para ele de Conde Max, e as crianças chamavam de Senhor Conde, e ele ria, ele não se incomodava. Quando ele desencarnou, numa comunicação, ele falou que viveu
há mais ou menos um século e meio atrás, naquela mesma região da Baviera, e era um conde, e ele era uma pessoa muito egoísta, muito superficial, que judiou muito das outras pessoas, que fez muito mal aos que estavam à sua volta, usou muito mal do poder que tinha, e voltou então a essa mesma região para resgatar os seus débitos, e ali nos mesmos castelos em que ele viveu, ele arrumava um lugarzinho na estrebaria para dormir e vivia da caridade alheia. Foi um grande aprendizado para ele. No livro Céu e Inferno, esses depoimentos, essas comunicações nos ajudam muito a entender como se dá esse processo de reaprendizado, de arrependimento e de recomeço numa nova encarnação. Na pergunta 196, não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, voltar a reencarnar, segue-se que a vida material seja uma espécie de filtro ou de depurador por onde tem que passar os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição. Kardec quer saber se esse processo de reencarnação é um filtro depurador. E os espíritos dizem que sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Mas é somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas que atingem, ao cabo de um tempo mais ou menos longo, conforme os esforços que empreguem, a finalidade para que tendem. É um processo longo, esse de aprendizado, esse de reencarnar. Não fiquemos na ilusão de que essa será a nossa última encarnação, porque ainda temos que desenvolver muitas coisas, muitas aptidões, todo o nosso lado moral, todo o nosso lado intelectual, há muito o que aprender. Então, há muita encarnação pela frente. Na Revista Espírita de junho de 1863, ainda desse artigo da não retrogradação do espírito, em um outro momento ele continua: a encarnação torna-se uma punição quando, não tendo feito o que devia, o espírito é constrangido a recomeçar sua tarefa e multiplica suas existências corpóreas penosas por sua própria culpa. Um estudante só é graduado após ter passado por todas as classes. Essas classes são um castigo? Não. Elas são uma necessidade, uma condição indispensável ao seu avanço. Mas se pela preguiça for obrigado a repeti-las, aí é uma punição. Esse artigo é muito interessante e nos ajuda, nos esclarece para entendermos melhor como é que se dá esse aprendizado, esse progresso no nosso processo evolutivo. Ele nos traz uma visão geral de como é esse progresso, para que a gente possa, nessa encarnação, se tocar que somos aprendizes, que somos seres pequenos, que temos muito que avançar, que ainda temos muito que viver, muito que aprender e muito que desenvolver as nossas qualidades e trabalhar os nossos vícios. Na pergunta 196A, é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore ou o espírito que influi sobre o corpo? E eles respondem que teu espírito é tudo, teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Kardec faz uma nota. Ele faz uma comparação do grau de depuração da alma com o suco da videira. Ele faz essa comparação. Ele diz assim, ó, ele contém, esse suco da videira, contém o licor que se chama o espírito. Mas esse espírito está enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas, que lhe alteram a essência. Essa essência só chega à pureza após múltiplas destilações
em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo, nosso corpo físico, é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. O corpo físico, então, a reencarnação serve para o espírito se purificar. Aprendemos assim, nesse capítulo da transmigração progressiva, como se dá o processo evolutivo nas várias encarnações. O desenvolvimento da consciência vai acontecendo aos poucos. De um ser primitivo, nas suas primeiras encarnações, ele faz incursões em vários mundos para se desenvolver, para realizar o seu aprendizado. E nessas transmigrações progressivas, nesses processos reencarnatórios, a evolução vai acontecendo lentamente, progressivamente, após ter alcançado uma determinada consciência, após ter alcançado um certo desenvolvimento moral, ele não retrograda, ele permanece com as conquistas adquiridas. O que pode se modificar são as condições externas da sua vida material. E isso é necessário até para que ele desenvolva o seu conhecimento, as suas aptidões em relação às várias situações que a vida oferece. Assim, nós encerramos mais um módulo do Livro dos Espíritos. Muito obrigada e até o próximo encontro.